Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo João, estudaremos e finalizaremos o capítulo 5, parte 2. No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo João falando a respeito de quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem coloca a fé em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Aqui, nessa parte 2 do capítulo 5, a gente vai ver a continuação da carta, do final da carta, dessa primeira carta do apóstolo João, onde ele ratifica o amor de Deus, ele ratifica a salvação exclusiva em Jesus Cristo, e ele ratifica que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, estão salvos, estão selados pelo poder do Espírito Santo e não faz parte desse mundo espiritual que pertence ao maligno, mas sim ao reino de Deus espiritual aqui na terra. E ele vai mais além. Ele fala que o inimigo, Satanás, o maligno, ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Vejamos então a partir do versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Olha só, aqui é a certeza de que a nossa oração é ouvida por Deus. A palavra de Deus diz que a oração de um justo tem poder. E quem é esse justo? É uma pessoa boa, uma pessoa que faz as coisas que lhe agradam? Não, a pessoa justa é aquela pessoa que é justificada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando ele foi à morte de cruz, ali ele derramou todo o seu sangue em sacrifício à humanidade. E Deus traz as pessoas ao arrependimento e entrega a Jesus Cristo. E Jesus cuida, guia, transforma através do Santo Espírito. E todos nós temos a certeza que a palavra de Deus nos diz que é a oração em tudo que pedirmos, ele ouvirá e fará de acordo com a sua vontade. Lembramos que a vontade de Deus é agradável, é perfeita, e nós temos que nos colocar diante da vontade de Deus. Jesus disse que nós não sabemos orar, porque muitas das orações, muitas das petições que são feitas ao Pai, têm um cunho de interesse, de vaidade. Então Deus, como Ele sonda os nossos corações, Ele sabe no íntimo o que nós necessitamos e Ele sabe também aquilo que a gente está querendo. Mas Ele faz tudo para que a nossa vida possa ser plena, de acordo com a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, meus irmãos, a oração ela tem poder. O cristão, aquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus, só confia no Senhor Jesus, só coloca a fé no Senhor Jesus Cristo, que Deus diz, que Jesus diz que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não existe algo que nós possamos fazer que não seja no nome de Jesus Cristo. Portanto, a oração tem poder. A oração em nome de Jesus, essa é ouvida pelo Pai e Ele nos atende. E Ele diz mais, mesmo antes da gente pedir, a gente já sabe que Deus vai nos ouvir. Por quê? Porque Deus, antes da gente fazer o pedido, Ele já sabe o que a gente está precisando e Ele vai nos atender da forma que Ele acha importante para as nossas vidas. Oração transforma, a oração bem utilizada, ela transforma vidas.
ela traz pessoas ao arrependimento de pecados, ela obra milagres, há milagres na oração. Portanto, procuremos ter essa alegria, ter essa comunhão com Deus através da oração. O cristão que não ora, ele não vai conseguir compreender a vontade do Pai, ele não vai ter essa intimidade com o Pai e ele vai perder uma grande oportunidade. Continuando, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aqui é a certeza do perdão divino, que Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele sonda os nossos corações, sabe o que é que está passando nas nossas vidas, mas Ele quer que nós cheguemos a Ele na oração. Ele quer que a gente peça. E a gente muitas das vezes não pede. Muitas das vezes a gente comete coisas que não agradam a Deus, a gente erra no alvo, porque o significado do pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? É Cristo. Então, se você comete algum deslize, você faz alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, você está pecando. Mas o apóstolo João, ele diz também, ele dá uma tranquilidade para nós, que se por acaso a gente, em qualquer um desse dia mal que a gente cometeu um pecado, a gente tem essa oportunidade de ter um advogado, que é Jesus Cristo. Então, filhinhos, ele diz, se no dia que vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. A prática do pecado não faz mais parte da vida do cristão autêntico. Mas como nós somos pecadores, em momentos nas nossas vidas a gente pode cair. E é nessa hora que a gente tem que pedir perdão a Deus, para que Deus possa nos perdoar. E Ele perdoa, a palavra de Deus diz. Agora, nós também temos que orar para que pessoas também possam ser perdoadas por Deus, para que Deus possa transformar aqueles corações. A palavra de Deus diz aqui que apenas você não deve orar para o pecado que leva à morte. O que é o pecado que leva à morte? São aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo, aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, são aquelas pessoas que blasfemam contra Deus, contra Jesus Cristo. Então essas pessoas já estão mortas espiritualmente e já têm morte eterna. Elas não têm a vida eterna com Cristo. Por isso que a oração não tem poder sobre essas pessoas, que elas já rejeitaram a Cristo. Continuando, versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aqui é resistir à tentação. O cristão autêntico, ele passa pelo processo de regeneração, ele é regenerado em Cristo Jesus. Ele passa durante a sua vida no processo de santificação até a sua morte. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo de Deus vai moldando o caráter daquela pessoa, que era uma pessoa pecadora, era uma pessoa que vivia na prática do pecado, era uma pessoa que vivia no mundo. E essa pessoa, quando ela é alcançada por Cristo, quando Cristo dá um novo coração, que essa pessoa é transformada espiritualmente, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, move as coisas ruins, tira do coração daquela pessoa as coisas ruins e implanta coisas boas naquele coração. É um novo implante de coração. É um coração de incredulidade para um coração de credulidade, um coração de amor. É isso que acontece com o cristão autêntico. E esse cristão autêntico, ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não vive pecando. Por quê? Ele, em primeiro lugar, faz tudo por Cristo. Porque a obra redentora de Cristo naquela cruz é o que serve para nós, como cristãos, nos direcionarmos. Porque não foi em vão a morte de Cristo. Cristo foi no nosso lugar, para aquela cruz. Quem deveria estar morto
nos seus delitos éramos nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele fez com que Jesus fosse à cruz para trazer de volta a comunhão perdida e nos dar a vida eterna. Então quem está em Cristo não vive na prática do pecado, porque se vive na prática do pecado, não tem o Espírito Santo de Deus que habita no coração. Continuando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós, como filhos de Deus, nós agora não somos mais filhos das trevas, porque antes do arrependimento de pecados, antes de nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus, a gente vivia nas trevas, a gente vivia nesse mundo que a palavra de Deus, quando fala em mundo que jaz do maligno, é o mundo espiritual das trevas. São as coisas erradas que o homem faz, que o homem não se arrepende, que ele faz. Ele rouba, ele mata, ele furta, ele mente. Isso aí tudo vem do pai da mentira, que é o Satanás, que é o diabo. Ele é o líder, é o príncipe das trevas, é o príncipe desse mundo. A gente vê aí diariamente o que acontece no mundo, as trevas dominando, mas não tem poder sobre a luz. E quem está na luz, o cristão autêntico, o cristão que se arrependeu dos seus pecados e que entregou a vida ao Senhor Jesus para ser guiado, esse é filho de Deus. E o maligno não tem poder, ele não consegue adentrar na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está na luz e as trevas fogem da luz. Então o inimigo não tem poder sobre os filhos da luz. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, Deus, encarnou. A encarnação de Deus em Jesus Cristo. O Filho de Deus como homem e ao mesmo tempo divino. Porque Deus era 100%, Jesus era 100% Deus e 100% homem, ele veio em carne. E ele agradou ao Pai no seu sacrifício, ele fez a obra redentora, nele não teve pecado. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. A cruz faz com que Deus traga novamente a comunhão perdida no jardim do Éden. E nós somos regenerados. Nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus e que hoje Ele reina e que no dia Ele voltará para julgar os ímpios e para que Ele possa resgatar a sua igreja, o seu povo, os cristãos que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, o capítulo 5 que nós finalizamos e que também finalizamos a primeira carta do apóstolo João, que é composta de 5 capítulos, mas que são capítulos onde o apóstolo João mostra a deidade de Cristo, que Cristo é Deus e que Cristo veio em forma de humana e que Cristo viveu juntamente com os apóstolos e como João era um dos apóstolos que tinha mais contato com Jesus, tinha mais intimidade. Então, a vida eterna é exclusiva em Cristo Jesus. Não vamos crer em ídolos, não vamos crer em pessoas que vêm com doutrinas que não estão nas Escrituras. E essas doutrinas, como a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que são falsos, é o falso profeta, são doutrinas anticristãs, é o anticristo. E finalizando o versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui o cristão ele tem que ter uma conduta sóbria, o cristão ele tem que ter uma conduta inabalada. Ele sabe que ele é pecador, mas que ele não vive na prática do pecado, porque ele nasceu de novo. É um novo nascimento, é o nascimento que é dado por Cristo. É a transformação da água para o vinho. E isso acontece quem realmente se arrepende dos seus pecados e é transformado pelo poder do Espírito Santo. E que nós não devemos acreditar em falsos profetas, em falsos ídolos, em
ídolos de barro, porque homens estão aí tentando enganar o povo de Deus, mas o povo de Deus não é aquele que realmente lê as Escrituras, que crê nela, que ela é infalível. Esse não é enganado pelo diabo, porque o diabo ele vai tentar minar você com palavras de conforto, com palavras de que você tudo pode e de que você não precisa procurar Cristo. Isso aí são doutrinas satânicas e o mundo está cheio. Finalizando essa mensagem, eu quero falar para os irmãos que nesse mundo teremos aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele vencendo o mundo, ele também faz com que nós vencemos esse mundo do maligno. Para isso, é confiar em Jesus, é colocar todas as nossas aflições, os nossos problemas e a fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele tem o controle de tudo. O dia mau ele pode acontecer, mas confie no Senhor, confie que você estará sempre com Ele. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar confortando os nossos corações para que possamos cada vez mais crer em Cristo Jesus, no Deus encarnado, e que Ele vive e reina e que um dia resgatará a sua igreja para viver eternamente com Ele. E aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar buscando e entregando a Cristo para ser guiado. Em nome de Jesus Cristo é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.